Estamos aqui para ver vídeo novo do Realista. Dessa vez, o sobrevivente, o Marshall. É Marshall o nome dele? Eu não lembro, tá? Mas é daquela U que o Realista fez e ele vai falar um pouco da edição da parada, porque ele editou tudo sozinho, mais ou menos. O refrão foi aquele cara lá mesmo, tá? Foi mal, mano, eu não lembro quem foi. Não lembro, tem muito tempo. Mas, de qualquer forma, tô bem curioso pra ver, até porque é o maior projeto do Realista, de longe. Ele deve ter coisa pra caralho pra falar disso daí. Então, assim, não tem muito mais o que dizer. Vamos simplesmente ver o que o Realista tem a nos dizer sobre o projeto maluco de Toy Story maluco dele, maluco, tá? Então, dito isso, aproveita! Criatividade insana de mano realista, mano. Caralho, realista. Perfeito. Isso aqui me pegou. Ó, Isso aqui me pegou. ó. Tem uma música. Ah, não, na verdade eu sou louco maluco. Vai falar, pô, não vai me colocar, mano, eu não fiz react. Eu vi no off, brutal, mano. É foda. A criatividade insana de mano realista, mano. Caralho, realista. Isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou. Tem uma música de 6 minutos de um personagem que nem existia. Tô brincando, é sério isso. Tá. Opa, eu sou o Realista e eu Perfeito. edito de anime. Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando... O realista real. O realista. É ele, verdade. Opa, eu sou o Realista e eu edito rap de anime. Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu estava sumido? Por que o Realista não aparecia? Será que este homem morreu? Pois é, para a infelicidade dos Sim, haters, sim. eu estou vivo. E por que eu estava sumido? Porque eu não estava editando muito Rap Geek, sendo sincero, né? Acontece que quando eu criei esse canal aqui, eu simplesmente, né, só editava Rap Geek. Aí eu fui conseguindo uma Perfeito. oportunidade de fora e foi ficando cada vez mais difícil aqui fazer esses vídeos, né? Aí, o contexto em que eu estou agora. Agora eu estou editando vídeos mais pra fora do Geek do que pro Geek, então eu tava... Pra mim me parece mentira. Eu acho que você só é vagabundo pilantra e não quer trabalhar, não quer editar nem fazer vídeo. É a verdade. Rapaziada, prendam esse cara. num dilema aí do que fazer com esse canal aqui, né? O que eu vou fazer, mano? Esse canal aqui, ele vai se manter falando sobre edição, sobre Rap Geek, e ainda com essa pitada de humor duvidoso aí, né? Pra quem não sabe, esse canal aqui era pra ser de humor, né? Eu sei que vocês riem de mim, não comigo, mas a ideia ainda era essa. Só que, tipo assim, eu não vou necessariamente me prender ao processo da edição, né? Porque eu acho que essa parte aí é a parte mais difícil. Porque eu vou lá editar o vídeo, aí tem horas e horas de gravação, e tipo, tá ligado? É um saco de editar isso, ficar caçando cada partezinha ali que... Por exemplo, os vídeos lá que eu postei, erros grotescos, foi um vídeo que não necessariamente eu mostro o processo, né, da edição. Eu vou mostrando muito mais, contando curiosidades acerca daquela edição, sem necessariamente entrar no processo em si, né? Porque esses dois vídeos aí foram muito bem e eles foram muito mais fáceis de fazer, né? Então, o que eu acho que eu vou fazer, mano? Eu acho que eu vou me centrar nesses temas assim, que eu comento sobre edição geek, comento sobre rap geek, mas não necessariamente eu vou entrar ali no processo, né? Vez ou outra que eu apareço editando algum geek ali. Chega, o cara já não quer mais explicar mais o que é storyboard. Ah, rapaziada, editei o rap do Chupingole do Foda-se Raps. Daí a gente fez o storyboard, a gente animou e a gente fez as composições. Storyboard, aparece assim, storyboard escrito na tela. Ah, pra você que não sabe, começa a explicar tudo de novo. Daí aparece um clipe do Nitro falando alguma merda. Por aí vai, né? A técnica já tava ali, já tava manjada já. Tá, né? Aí o realista do nada, não. Aí, ó, foi o Alu, não foi o Nitro. Quase, hein? Foi no timing. Processo, né? Vez ou outra que eu apareço editando algum geek aí aleatório que eu aceitar, né? Aí o realista do nada, não, pô, relaxa, todo mundo tem seu dia. E eles ficam bravos com todo mundo. Eu tava em defesa do meu amigo, pô. É, bela defesa. Vez ou outra acontece. Você deve estar perguntando, por que você está mostrando sua lata? É pra facilitar a edição aqui também, meu amigo. Então aqui eu tô me rendendo a mostrar meu rosto aqui tosco pra vocês, só pra acelerar o processo da edição. Eu espero que a minha feiura horrível não distraia sua atenção. Então vamos ao tema da música de hoje, né? Que cantor é esse random que fez essa música aí de Toy Story? Quem será? Bom, fui eu que fiz essa música aí de Toy Story, de um personagem que de fato não Foi ele? existia. Mano, Ele não na foi. minha cabeça, né? Esse boneco aí. Rapaziada, ele tá mentindo. Ele não tem nada a ver. Nem parece ele. Essa música aí de Toy Story, de um personagem que de fato não existia, eu criei da minha cabeça, né? Esse boneco aí. Se vocês não viram lá, eu sugiro que vocês deem uma chance, porque eu acho que o processo todo é muito legal. E o principal, que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre a minha participação na edição aí, que foi doideira. É uma história baseada em Toy Story e ela segue uma narrativa aí de um personagem chamado Marshall, que é, na verdade, um outro boneco Woody, que não é o Woody das linhas principais de Toy Story. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, né? Tipo, não é aquele Woody lá, é outro boneco Woody. Aí a trama vai se desenvolvendo à medida que as coisas vão ficando mais pessoais e tal, e passado trágico e drama. E os momentos... Realista, nova ideia pra você, tá? Faz um boneco que é um espião. Na mesma vibe, porque a gente tem esse negócio de Toy Story que tem vários que são iguais e os caralhos. Tanto é que tem a famosa cena do Buzz na prateleira cheia de Buzz. Faz um lunático que só
vai atrás dos iguais dele, acaba com ele e toma o lugar deles. A troco de quê? Porra nenhuma. Pelo sentimento de conseguir. Uma semana depois de ter conseguido, ele só vai embora e procura a próxima vítima. Insano. Sim, que você Pode nunca fazer. veria num bagulho de Toy Story. Eu me preocupei bastante em colocar uns momentos berés, assim, que eu imagino que a galera que gosta de Rap Geek goste, né? Eu acho que vocês gostam, né? Vocês gostam de Rap Geek. Eu não gosto, não. Mas, enfim, essa história foi criada por mim, desenvolvida por mim, esboçada por mim. cara é muito editada bosta, por mano. mim, né? É mais fácil dizer o que eu não fiz, né? Eu não fiz as artes, eu não fiz o beat, eu não fiz a mídia. Então essa música aí tem um diferencial de todas as músicas aí que eu já editei no Geek, né? Porque o ponto dela é que é uma história pra ser contada nessa música. Então a edição, as artes, é tudo pensado nisso. Mas não a história por completo, né? Mas a jornada do personagem, né? Então, tipo assim, tudo que diz respeito à jornada desse personagem Marshall, eu acho que é muito compreensível durante a música. Eu acho que é muito fácil de entender. E muita gente elogiou o fato de eu ter criado a história sozinho, de eu ter bolado a trama, o drama do personagem. Só que eu vi pouca gente comentando de uma coisa muito crucial aí, que é o fato de eu ter editado essa música quase toda. Se você tira o refrão, todo o resto eu editei. O principal, o core pra contar a história, ali eu tava editando, tá ligado? Foi um trabalho... Isso é legal. É legal parando pra pensar que ao mesmo tempo que ele foi o roteirista, ele foi o diretor da parada. E isso é um combo muito forte, porque ele sabe exatamente o que ele quer passar na cena, tá ligado? Então a parada tende a ficar ainda mais autêntica do que ela já é. A gente não vai entrar nos detalhes aqui, nos pormenores de como eu editei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é pra falar sobre o processo. Vai é pra lá, falar sobre storyboard. Ah, não sei o que é o storyboard, piada do Nitro. Pá. Ah, pode fazer. um macro, entendeu? Tipo assim, qual a preocupação que você tem quando você vai editar uma música? Que a proposta dela é contar a história 100%. Não é igual os outros geeks que a pessoa já conhece a história, ela vai lá só pra ver como o cara adaptou na música. Entendeu? Esse aqui foi um trabalho de meses, e esse aqui eu considero o trabalho mais artístico que eu já fiz no Geek, tá ligado? Pra mim, nada Por muito. perto disso aqui. E eu nem falo questão de música e tal, coisa assim. Eu falo mais no quesito, tipo, se eu fosse considerar só a edição, já seria a parada mais artística que eu já fiz na vida, tá ligado? Então vamos começar dizendo aqui como foi estruturada essa música / edição aí, que é, tipo, introdução, capítulos, incluindo capítulos de flashbacks, créditos e pós-créditos. Sim, a música contém crédito e pós-créditos justamente porque a ideia, a proposta é ser contada como se fosse um filme. Então essa música aqui, ela meio que vai ter uma linha do tempo principal, que as coisas vão acontecendo linearmente, em ordem cronológica, e de tempo em tempo a gente vai puxando uns flashbacks. Só que esses flashbacks aqui, eles vão ser meio que embaralhados. Porque, tipo assim, eles não seguem uma ordem exatamente cronológica, tanto que o segundo flashback, ele vem antes do primeiro flashback. Uma das coisas mais interessantes dessa edição aqui é justamente essa estrutura, porque é isso que faz as revelações, as coisas que você vai descobrindo durante a música, serem tão impactantes. A música começa com uma introdução. Normalmente, a gente coloca os créditos da música, quem foi que cantou, quem fez o quê. Só que aqui, por ser um projeto que é focado na história mesmo, no storytelling, então aqui eu me preocupei muito mais em dar o contexto geral pra quem tá escutando a música. Onde se encontra a situação, o que aconteceu com nossos protagonistas, Woody e Beth, pra pessoa se situar melhor. Aí no capítulo 1, a gente já entra meio com uma situação mais ajustada, porque o Woody e a Beth, eles estão presos no covil dos descartados. Meio que tudo que eu fiz nessa edição é meio pra insinuar isso, né? Uns arames soltos, eu coloquei objetos ali pra dar essa proporção de grandeza, eu coloquei paredes bem próximas justamente pra dar uma sensação de aperto de que os personagens, eles estão presos, eles estão numa situação ruim. E aqui a gente tem uma puxada legal. Primeiro, eu faço um gancho com o que vai acontecer lá no futuro. Eu vou mencionar flashes que o Marshall tá tendo, e esses flashes envolvem alguma coisa que aconteceu no passado, só que você só vai entender por completo lá no final da música. Então, tipo assim, só fica com uma pista aí, e tipo, quando você rever a música depois, eu acho que isso que é o legal dessa música, eu acho que é o que fez ela dar tão certo, é que ela tem um fator replay muito bom, né? Porque depois que você vê o final, o que acontece, aí muitas coisas ali no começo vão passar a fazer mais sentido. Quando você vai ver essa cena aí dos flashes do Marshall, você vai falar assim, cara, por isso que ele confundiu a luz do fogo com a luz do abajur. E tem outro momento que são os flashes justamente da Bonnie, porque aqui o dilema do Marshall com o Woody é justamente que eles têm vivências muito diferentes, né? E essa cena em específico dele segurando as grades do armário, eu fiz um paralelo pro próximo flashback. Entre o primeiro flashback, né? E a gente tem o Marshall explicando pra ele o drama, justamente pra fazer um contraste entre esses dois. Enquanto o Marshall, ele teve que viver no lixo, ele teve que sobreviver, ele lutava pela própria sobrevivência, sem ter um teto onde morar, Woody, ele tinha isso, só que ele se sentia excluído do mesmo jeito, porque a Bonnie tava deixando ele de lado e não brincava com ele. E eu acho que essa cena em específico ilustra muito isso, justamente pela diferença de cor que eu coloquei nelas, né? Eu me preocupei em colocar uma cor bem saturada e bem viva em relação ao Woody, enquanto do Marshall é sujo, desaturado, é sombrio. Aí a gente começa a entender o drama do personagem, que ele foi jogado fora por ele ter quebrado por algum motivo. E é interessante que eu fico escondendo o rosto dele, porque não só isso, como outras coisas também, né? Na música, a gente vai segurando as informações justamente pra você só ter essa revelação no final. Então, em relação ao rosto dele aqui, eu joguei um YY ramp, meio que um gradiente preto ali, pra justamente a gente esconder isso até a revelação final. Então você vê que tem alguma coisa errada ali no rosto dele, só que você não consegue identificar exatamente o que é. Outra sacada legal aqui é a menina que pega ele, porque até esse momento, ele não queria exatamente vingança. Isso aí tem um simbolismo
na edição também. A menina se aproxima, ela pega o Marshall do chão, ela olha o rosto dele, ela aparece como sendo a única cor ali. Então, ela se distanciar, ela ir embora, é como se fosse a esperança do Marshall indo embora. Eu me dei o trabalho de saturar tudo em volta pra poder dar esse simbolismo da a esperança está indo embora. A partir daí, ele vai sentir o desejo de vingança. Antes disso, ele só queria ser amado de novo, porque ele tem um rosto desfigurado e ele começa a usar as faixas justamente por conta dessa insegurança do rosto dele. Outra cara também é que ele risca o nome embaixo da bota dele, justamente pra simbolizar que ele nunca mais poderia ser brincado de novo. Eu coloquei uma lama ali propositalmente, pensado justamente pra esconder quem é o dono dele. Porque Nossa, inclusive, calma aí. Pensado Não dá pra ver, não. Não dá. justamente pra esconder quem é o dono dele. Ah, tem lama ali? Lama ali propositalmente pensado. Ah, tá sujo essa porra? Eu achei que era só... Ah, caralho. Tá. Eu achei que era só o pé dele normal. Eu achei que ele só tava escondido na edição pra ter o plot mesmo. Justamente Eu achei que só não tinha o Andy aqui. Não que tinha uma laminha aqui. Cara, não tinha visto pra essa porra. esconder quem é o dono dele. Porque ele risca, só que ele risca por cima da lama. Aí você fica meio na dúvida. Ué, quem é o dono dele? Quem foi essa criança aí que jogou ele fora? Inclusive, isso é interessante porque é um dos conflitos do Marshall com o Woody. Porque o Woody, ele vai ficar dizendo que o Marshall teve uma criança ruim. A edição não revelar quem é a criança dele, te coloca nessa posição de pensar, quem foi essa criança aí que não cuidou direito desse brinquedo? Deixou ele quebrar, tá ligado? Aí é legal, como todo esse flashback é puxado, justamente no momento em que ele tá conversando com o Woody. Porque o Woody, ele vai contar o drama dele, ele vai dizer que o Marshall não entenderia. Só que o Marshall responde com esse baita flashback aí, que revela, na verdade, que o Marshall tem um passado muito pior do que o do Woody. O drama do Woody é uma bobeira perto do que o Marshall passou. Aí, nesse momento, que entra o nosso refrão. E o refrão é a única parte desse vídeo que eu não editei. Eu pedi pro Terp editar. Que é a parte que é pra ser legal, é pra ser da hora, é pra ser dramática, é pra ser emocionante. Essa música é dividida nos capítulos, que funciona como se fossem episódios. E o refrão, que funciona como se fosse uma abertura de anime. A gente tem a história ali, o Terp conhecia a história, e a ideia era justamente transparecer partes da história, dar pistas do que vai acontecer, sem revelar como um todo. Ele teve o cuidado de esconder os principais pontos ali, seja esconder o rosto do Marshall e esconder o nome na bota dele. Aí na próxima parte a gente já tem esse conflito do Woody e do Marshall se agravando, e a gente tem a primeira revelação do nome riscado na bola do... A bola? Que isso, gente? Aí a gente tem a primeira Calma. Nova fanfic, mano. Da história de brinquedos sexuais. Pode fazer. Realista, escreva. Escreva agora. revelação. Pode ser, inclusive, o do vilão. Meu Deus. Aquele plot do espião, o pessoal adapta pra ser, tá ligado, né? Nome riscado na bota do Marshall. Uma sacada legal na edição aqui é que eu destaquei primeiro o risco pra depois revelar o nome de verdade. Então é maneiro, porque, tipo, revela o risco, aí, tipo, você já presta atenção mais na bota. Aí troca pro Woody caindo, aí depois volta focando o nome na bota. Aí revela lá que ele foi do Andy. E aqui é legal a diferença que eu fiz na fonte também, porque na fonte do Woody, você veio meio com uma letra tudo de garrancho e tal. Eu não usei a mesma fonte que tá escrito Andy na sola do Woody aqui, tá ligado? Porque na sola do Marshall eu quis colocar uma fonte diferente pra dar a entender que outra pessoa talvez tivesse escrito aquilo ali na sola dele. O nome ainda é o mesmo, o nome ainda é Andy, mas não parece ser a letra do Andy. Aí a gente tem o Marshall levando a Beth pro quarto do Andy. E aqui eu acho que ficou bem da hora a atmosfera que eu criei, porque eu queria de fato que lembrasse, né, o quarto do Andy, só que mais sujo, mais poluído, entendeu? Um bagulho menos vivo. Porque você ainda consegue ver ali que são as nuvens no papel de parede do Andy, só que ela tem uma coloração esverdeada que dá essa sensação de sujeira, né? De um lugar tá abandonado ali. Entendeu? Interessante lembrar que essa casa é pra ser o quê? É pra ser a casa do primeiro filme de Toy Story. Porque aquele papel de parede, nos outros filmes da franquia, daí em diante, ele não aparece mais. Aparece só aquele papel de parede de estrela, né? Aí aqui eu me aproveitei disso, tanto na história, né, quanto na edição, pra justamente reaproveitar esse papel de parede aqui e fazer tipo, ah, caraca, eles estão voltando na casa do primeiro filme, viu? Aí o Marshall começa a rasgar o papel de parede do Andy, revelando que por baixo tem umas manchas negras e você fica meio sem entender o que é aquilo, entendeu? E aqui é legal porque a Beth também não entende, tipo, ela não sabe o que tá acontecendo ali, ela tá... Hã? Cara, aqui tem uma sacada muito legal, tanto da música quanto do nome dos capítulos, né, que eu criei na edição, porque é o único capítulo que eu deixei entre aspas, né, um título. O nome do capítulo é a resposta que o Marshall fez anteriormente. Ele pergunta pra assim, ah, lembra o que eu gritei desesperadamente? Aí o capítulo seguinte entra respondendo, pedindo pra ela ligar o alarme. Aí puxa esse segundo flashback, você relembrando juntamente com a Beth os eventos que fizeram o Marshall levar ela até ali. Aí o Marshall vai lá, começa tentando apertar o alarme e tal. E aqui tem uma sacada legal na edição, na sentido de proporção, né, que parece tudo muito grande, parece muito doido. Eu achei legal o jeito que construíram aí. Inclusive, eu gostei. Então, uma coisa que eu fiquei chapando daquele negócio da a casa do primeiro filme, a casa do Andy, os caralho, que tem momentos ali que eles parecem muito grandes pra casa. Tipo, como se eles estivessem no tamanho normal, assim, de um ser humano numa casa da parada. Depois parece que ele tá pequeno. Aquela é a casa original mesmo? Ou é a casa que o Marshall construiu com uma maquete pra representar a casa do Andy? Aonde eles estão realmente?
Eles estão na casa do Andy ou eles estão num lugar que é pra parecer a casa do Andy? Essa é a minha maior pergunta. Essa é a coisa que eu menos entendi. De que as chamas, elas parecem que vão tendo... Não aqui, no caso, no flashback. Aqui quando ele tá na casa fudida. Você lembrando juntamente com a Beth os eventos que fizeram o Marshall levar ela até ali. Aí o Marshall vai lá, começa tentando apertar o alarme e tal. E aqui tem uma sacada legal na edição, na sentido de proporção, né? Que parece tudo muito grande, parece muito doido. Eu achei legal o jeito que construíram aí. Inclusive, eu gostei de que as chamas, elas parecem que vão tendo mais presença ao longo das compras. Aí tem todo aquele drama, né? Ele vai lá, faz o salto, fica na ponta dos dedos. Aí depois tenta jogar o bagulho lá, o bagulho cai. E ele acaba caindo no fogo de todo jeito, tá ligado? Aí ele começa a cair em chamas lá, queimando pra Beth ligar o alarme. Aqui, uma sacada legal da edição é que, à medida que ele vai queimando, vai alternando pra Beth. E as chamas ali atrás vão crescendo. Aí nesse último suspiro dele, eu fiz a mão dele meio que encolhendo, como se ele estivesse perdendo as forças. Aí puxa o nosso refrão, e nesse refrão aqui já revela o nome da bota, né? Que tava sendo escondido até então. Embora ainda esconda o rosto dele, porque ele só vai revelar mais pra frente. Depois desse refrão, a gente já vai se encaminhando pro final da música. E aqui a gente tem a discussão do Marshall e da Beth. Nesse momento aqui, os dois estão discutindo a respeito dos eventos que aconteceu nesse flashback que a gente acabou de sair. E Marshall então pergunta pra Beth por que ela não fez nada. E nesse momento aqui, o Marshall, ele tá numa postura meio que de desabafo. Tipo, o que ele queria ali não era nenhuma resposta plausível, mano. O que ele queria de verdade era um pesar, um sentimento por tudo que ele sofreu, entendeu? Só que aí, as palavras da Beth não facilitam, porque a Beth, ela vai responder, ela não fez nada naquele dia porque a criança olhava pra ela. Por a criança estar olhando, o código brinquedo impedia ela de se mover. Então ela meio que só seguiu o código brinquedo se mantendo parada. Aí Marshall então retruca, dizendo que era só um bebê e que isso não importava. Mas Beth continua insistindo aí, dizendo que, é o código brinquedo, piu-piu-pó. Aí, a partir disso, ele vai falar bem assim, então você tá dizendo que eu vivi no lixo por conta de um código? Aí ela vai dizer simplesmente que crianças na rua brincam com qualquer coisa. Aí vai meio que jogar a culpa nele. E agora, face review. Aí aqui... Face card do Marshall. De verdade. Aí na edição eu tive o trabalho de animar ele tirando primeiras faixas, né? Porque a imagem, bem dizer, era só ele com as faixas na mão. Eu queria que tivesse uma construção maior entre eles gesticulando e depois trocando pra Beth. Então o que eu fiz primeiro? Eu fiz ele tirando as faixas caindo. Aí a Beth olha assustada e depois ele revela o rosto dele. Esse momento aqui tem tanto impacto justamente por eu ter escondido o rosto dele até então. Aí aqui o Marshall já doidou de vez. O Marshall já tava metendo louco, taca fogo lá em tudo e ele quer replicar o acidente que criou ele. Aí aqui eu acho que tem uma construção muito legal que eu vou, novamente, né? Essas coisas assim, tipo, de ir aumentando a escala das coisas. Eu primeiro começo colocando, um fogo ali e tal. Aí depois eu vou deixando o fogo maior, mais vivo, mais presença na sala, mais brilho. Eu acho que eu consegui construir muito bem essa sensação de tipo, o perigo está aumentando, o perigo está crescendo. Aí nesse momento que ele tá prestes a concluir a vingança dele contra a Beth, jogando ela ali de cima, o Woody e os descartados aparecem pra impedir ele. Aí no momento que o Marshall vê tanto os descartados que são aliados dele, quanto o Woody, ele fala, né, eu não queria ser assim visto por vocês. É justamente, cara, porque, tipo assim, na música não dá muito pra você ter essa impressão. Mas a construção do personagem é uma grande recaída. Esse próximo flashback vai explicar melhor isso. A gente tem um suspiro nessa construção de tensão aí. A gente tem um flashback de quando o Marshall voltou nessa casa do Andy pela primeira vez. Que foi a casa onde ele queimou, entendeu? Que é a casa lá do primeiro filme. Ele volta nessa casa e ele vê, tipo, tudo empoeirado, tudo abandonado, entendeu? E, tipo, eu acho muito bacana a CC que eu fiz aqui, justamente porque a correção de cor, ela vai tirar muito do contraste. Aí essa cena soa muito mais como uma memória do que um retrato fiel do que aconteceu, tá ligado? Então esse flashback, ele não vem pra mudar o que o personagem é, mas trazer o personagem de volta ao status quo, o que ele sempre foi, entendeu? Porque, tipo assim, na perspectiva dos personagens, a gente não sabe disso. Mas na perspectiva do Marshall, a gente tem ele salvando diversos brinquedos no lixo. Aí, nesse momento que ele finalmente consegue voltar à casa do Andy, ele comenta que a casa tinha mudado e ele também. Em que sentido? Porque ele queria muito essa vingança. Só que até o momento que ele foi achar, levou muito tempo. Ele ficou na rua, no lixo, resgatando brinquedos do lixo e tal. Ele já tinha meio que esfriado. Ele não tinha mais esse desejo, tá ligado? Por vingança. O que é legal desse flashback é que ele traz essa memória do Marshall e não é, tipo, o Marshall mudando ali. Não é o personagem mudando quem ele é. É tipo assim, ele voltando a si. Não é tipo, ele é um vilão, ponto, acabou, aí no final ele tem redenção. Não. É uma grande recaída do personagem, tá ligado? E esse flashback, ele revela isso pra gente. Muita gente pensou que o Woody morreu ali no poço, né? Mas eles aparecem ali e o Woody que raspa, né, a sola da bota, revelando o nome Andy embaixo, né? Porque, tipo, tava escrito Bonnie, aí ele rasga e revela o nome Andy, mostrando pro Marshall, aquele Woody ali que ele tava vendo, era o substituto dele. Foi o substituto dele. Ele não tinha sacado até então, né? Esse terceiro flashback vem também pra revelar que o Marshall sabia também que foi substituto
substituído. Ele conseguiu seguir em frente mesmo assim, cara, isso aí é muito legal, porque, tipo, eu escrevi a história e essa parte específica eu não tinha planejado. Eu imaginei, né, que ele voltaria pra casa, inclusive eu fiz a música sem saber exatamente o que eu ia representar nessa visualmente, né? Ele ia voltar na casa, ele ia ver que o Wendy seguiu em frente, né, que ele mudou de casa. Só que eu não tinha colocado essa parada do quadro. Aí na hora dos esboços eu pensei, caraca, mano, se ele encontrasse um quadro do Wendy e ele tivesse visto que ele foi substituído. Aí isso ia dar muito peso pra essa sensação de que, o Wendy seguiu em frente, eu vou seguir também. E aqui eu queria... Uma coisa, calma aí, deixa eu só averiguar uma coisa. De casa, eu não tinha Eu acho que tá certo, porque foram 3 artistas fazendo as artes. Eu tava notando agora, acho que o Cheiroso fez todas as artes que são flashbacks, né? De, mano, o Woody olhando a fresta, o Marshall caindo no fogo, toda aquela cena com a Beth é o Cheiroso. Essa cena aqui também é o Cheiroso. O único flashback que não é do Cheiroso é o da criança achando ele no lixo lá todo fudido. Essa parada do quadro. Aí na hora dos esboços eu pensei, caraca, mano, se ele encontrasse um quadro do Wendy e ele tivesse visto que ele foi substituído. Aí isso ia dar muito peso pra essa sensação de que, o Wendy seguiu em frente, eu vou seguir também. E aqui eu queria já pontuar uma coisa, que é justamente essa escolha de ter feito os flashbacks embaralhados. Cara, se eu tivesse feito essa música estruturada e, tipo, em uma cronologia, né, das partes cronológicas, cara, com certeza tudo ia perder muito impacto. As revelações, as reviravoltas só funcionam porque a gente embaralhou, porque a gente escondeu coisa, e isso é papel fundamental da edição. É óbvio que tem mérito de escrita, tem mérito de muita coisa, mas a edição aqui também tem muito mérito aqui pra a gente sentir o peso das revelações. Nossa, quase morri espirrando. Aqui. Aí depois que o personagem já teve o seu arco concluído de voltar a si, né, ele realmente desistiu da sua vingança, o caos já está instaurado, o bagulho já tá pegando fogo, já tá tudo ali. Aí a minha preocupação nesse final foi muito mais, tipo, dar uma redenção pra cada um dos personagens, né? A Beth salva o Marshall e o Marshall salva a Beth em dado momento. No final lá, que ele cai no chão e se sacrifica. Cara, muita gente pode não ter entendido o porquê que ele precisou jogar ali, né? Mas é porque o Frolin ali, que é o ratinho dele, não tava aguentando. Aí termina com o Marshall caído e puxa os créditos. Cara, e eu fiquei doido, porque, tipo assim, normalmente, né, os créditos vêm no começo, né? Aqui, o que eu fiz? Tipo, toca um refrão final e começa a passar os créditos do lado, à medida que tá tocando um refrão lá no fundo, tá passando um refrão lá no fundo. E aí, depois, né, tem um pós-crédito. Normalmente, né, o padrão, assim, no Geek é o refrão lá, tipo, o boneco falando manual, ou melhores imagens dos personagens. O refrão, ele não necessariamente vai contar a história, né? Só que nesse caso aqui, ele conta parte da história, e eu acho que muita gente não sacou por ser a mesma letra dos outros refrões, né? Aí nesse pós-crédito mostra a gangue do Marshall lá, junta com o Woody, né, salvando ele, tipo, meio que se apoiando na beirada do berço, e eles vão lá e estendem a mão pro Marshall e salvam ele, e levantam ele. Só que aí, o último frame, né, tipo, o que eu tô falando? Levantarei novamente como sobrevivente. E isso é eu contando a história. Ele é erguido, ele abre o olho, só que no sentido que eu falo sobrevivente dessa vez, não é no mesmo sentido que eu falei nos dois refrões. Lá era mais no sentido, tipo, permanecer vivo, né, mesmo depois de uma situação difícil, né, mais nesse sentido. Enquanto aqui, eu levantarei novamente como sobrevivente, aqui é como sobrevivente no sentido de pertencimento, porque o grupo que ele faz parte são um sobrevivente. A comunidade que ele formou são sobreviventes. Então, o que salva ele ali é justamente o bem que ele fez antes, né? O bem que o Marshall fez depois é muito maior do que o trauma que ele sofreu, né? Então, a mensagem grande é essa, né? O Marshall, ele vai salvando brinquedos e isso ajuda ele a superar, entendeu? Tanto que durante a história, é interessante destacar isso, os bonecos à volta dele, os sobreviventes, os descartados, eles vão estranhando as atitudes do Marshall. Os próprios camaradas, os próprios irmãos do Marshall aí, eles estranham o comportamento de seu líder. Então, é interessante aqui esse pós-crédito, porque ele conta parte da história. Eu acho que a coisa que pra mim mais pecou, a coisa que mais faltou ali foi mostrar essa parada do grupo. É uma peça que faz falta pra entender o final como um todo, assim. Pelo menos eu senti falta. Agora, explicando toda essa parada do grupo e tal, pra mim faz muito mais sentido o final. Antes eu achava legal, agora eu entendi o final. Nada com isso, né? Quando ele abre o olho no final, não é tipo uma cena do refrão. É tipo, mostrando literalmente que ele tá vivo. Tipo, muita gente não sacou isso, termina com um fim, interrogação. Por que eu coloquei isso? Porque eu não sabia se essa música ia dar bom, então eu só ia continuar, ia fazer outra edição, outra música, se de fato desse bom. Caso deu bom outra aí, então, música, o cara ia acabar o canal se essa daí não funcionasse. Começar a pensar numa o cara ia apagar na hora. Né? Mas por enquanto não, porque eu gastei muito dinheiro. Eu acho que esse Storytelling, ele deu muito certo justamente porque a maioria das pessoas entenderam a história. Até o Lucas reagiu, gostou e entendeu a história, mano. O conceito de ter um outro Woody que o Wendy tinha e aí acabou perdendo o brinquedo. Caralho, isso é muito foda, mano. Mal sabe ele que ajudou a pagar quando eu fui editar esse vídeo aqui. Perfeito. Também. Muito obrigado a vocês, mano. Tamo junto aí. Eu sei que foi meio diferente. O que vocês acharam desse estilo novo? Tem muitos assuntos pra abordar aqui nesse canal. Nos veremos em breve. Então, achei muito ruim. Tô brincando, A mano. criatividade
Ô, louco, reiniciei o vídeo. Muito ruim, péssimo vídeo. Digno do realista, assim, caralho. Ô, louco. No fim, foi bem legal, mano. Foi bem legal de entender melhor a lore. Mas no fim, são males de ter visto só a música e não ter lido a parada, né? Na historinha lá maluca do realista, no fanfic.com, provavelmente tinha mais dessa parada, o grupo, tal, não sei o que. Daí você consegue pegar. Querendo ou não, é uma música de 6 minutos. É difícil encaixar tudo. Então, às vezes, vai ficar esse negocinho que faltou um pouquinho ali, faltou talvez um pouquinho ali, mas no fim, copinho legal, tá? Mas, dito isso, edição e thumbnail realista, e é isso, mano. Ninguém trabalha pra ele. Agora a gente tem o realista mostrando a sua face, nosso querido Enaldinho do Gui. Então, dito isso, se você gostou do vídeo, você deixa o like, você compartilha, você inscreve, você hype o vídeo, você vira membro. Membro já teve esse vídeo há muito tempo, tá? Se você não é membro, esse vídeo tá disponível pra membro tem muito tempo ainda, você podia ter visto antes, é só você pagar. De qualquer forma, dito isso, se você não gostou de nada, tem 700 vídeos no canal, vai achar um que você gosta, tá? Dito isso, tamo junto!